Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com vocês novamente, né, trazendo um novo tema, que seria a questão do reaproveitamento de alimentos, né? Então, o que seria reaproveitar os alimentos? É a gente utilizar eles na sua integralidade, né? Evitando ao máximo o desperdício. E por que a gente pensa em reaproveitar alimentos, né? Então, nessa pegada aí, né, da conscientização, da sustentabilidade e também da saúde, porque apesar de muitos não saberem, né, a gente acaba jogando fora muita coisa boa do alimento. Então, aqui a gente vai trazer como reduzir o desperdício e transformar sobras em soluções nutritivas para toda a família. Então, né, mais uma vez, por que falar sobre o desperdício dos alimentos, né? Então, ele é um problema global. No mundo, 1/3 dos alimentos são desperdiçados. E isso acaba trazendo impactos negativos, né? Seja com prejuízos sociais, econômicos, ambientais. Então, tem muita gente que passa fome, né? Então, se 1/3 de alimento aí, metade dele fosse reaproveitado, com certeza a gente já diminuiria aí um grande parcela desse problema global. E o ato de reaproveitar o alimento, né, a gente traz aqui como um ato de responsabilidade e de amor. Então, o que é o reaproveitamento de alimentos? É o uso integral do alimento, aproveitamento de partes que geralmente seriam descartadas, como talos, sementes, cascas, sobras também, né? Utilizar a criatividade, né, transformando essas partes em comidas saborosas e nutritivas. E aqui a gente vai trazer um exemplo prático aqui nesse slide, né, no talo de couve, que pode ser utilizado no suco verde. Então a gente não precisa descartar essa parte, né? Às vezes a pessoa né, quebra ali, coloca só a folha, dá pra gente utilizar ele na integralidade. E quais são os impactos positivos, né, desse reaproveitamento? Então a gente traz aí o impacto ambiental, gerando menos lixo, o econômico, que a gente realmente vai trazer uma economia para dentro de casa, né? Utilizando esses alimentos com integralidade e não desperdiçando. Nutricional, né? Porque a gente sabe que talos e cascas, às vezes, sementes, tudo tem muita fibra, né? Muitos nutrientes. E o social, né? Com relação ali ao que eu falei no início, que seria, né, o combate à fome e ao desperdício alimentar. Então, quais são os alimentos que a gente tem um alto poder de reaproveitamento? Cascas, talos, folhas, sobras de alimentos e sementes, e todos têm um grande valor nutricional. Aqui eu vou trazer algumas receitas, né? Então, essa primeira vai ter um vídeo disponibilizado para vocês no YouTube, com a receita na integralidade. Seria o bolo de casca de banana. Então, eu dei uma adaptada na receita. A receita inicial veio somente com as cascas, mas eu tinha em casa a banana bem madura inteira. Então, eu acabei colocando e adaptei a receita. Mas vocês poderiam utilizar somente a casca também, né? Então, comeu a banana, armazena ali a casca num potinho, né? Num dia pro outro, no máximo ali já utilizaria para fazer a receita. Então, vai ali ovo, a banana, aveia, canela e fermento e óleo de coco, né? Vocês misturam tudo num processador ou num liquidificador, coloca no forno e vai ter um bolo super saudável e nutritivo, né? Então, as cascas de banana ali, elas têm probióticos e elas também têm muita fibra, então ele acaba aumentando bastante o valor nutricional desse bolo. Uma farofa de talos, então assim, talos de couve, né, de outras folhas aí. Aqui a gente colocou cebola, alho, azeite e farinha de mandioca, né? Você vai refogar ali o alho e a cebola, mistura os talos e cozinha por alguns minutinhos. Aí no final finaliza com a farinha de mandioca. Chips de casca de batata, né? Eu acho que muita gente já conhece, né? Mas quem não conhece ainda também é uma opção. Seria descascar as batatas e ao invés de descartar as cascas, né? Fazer elas temperadinhas, bem lavadinhas. E pode ser colocada no forno, né? A 180 graus aí de 20 a 30 minutos. Ou também numa air fryer.
pesto de folhas de cenoura, né? Eu tenho certeza que quase ninguém utiliza essa parte aí da cenoura, né? Então processar ali as folhas da cenoura, um dente de alho, 2 colheres de castanha com azeite, limão e sal, num processador ou um liquidificador com uma boa potência, vai obter uma pasta homogênea que vocês podem utilizar aí como molhos de massas ou para comer com torradas, né? Fica bem gostoso. E aqui a gente traz as boas práticas que a gente pode ter no dia a dia, né? Então, a compostagem, utilizando aí os resíduos orgânicos em adubo, né? Tem caixas prontas que você já compra com as divisões certinhas, já vem com as minhocas, né? Ou você também pode fazer em casa. Utilizar aí a criatividade, né? No preparo de várias receitas aí com sobras e com partes até então não aproveitadas. Um armazenamento adequado, né? Então, colocar ele sempre em recipiente correto, bem fechadinho dentro da geladeira para que vocês possam utilizar isso depois. E fazer um planejamento, né? Então, organizar as compras e refeições com antecedência, né? Sempre prezar, né, pela quantidade correta, não fazer aquele monte de comida, né? Porque assim, a gente tem aí a criatividade a nosso favor, mas ao mesmo tempo, né, nem sempre a gente consegue aproveitar tudo, então ter realmente esse planejamento para fazer o que é necessário realmente. E aqui a gente traz alguns exemplos que inspiram, né? Então, aqui alguns projetos sociais que estão alocados em Curitiba, né? Como o Banco de Alimentos Comida Boa, que é um programa do SEASA, que coleta alimentos que não foram comercializados, mas ainda estão em boas condições de consumo e distribui para instituições sociais e famílias em situação de vulnerabilidade. Temos também aqui em Curitiba o Fazenda Urbana, que é um espaço da prefeitura que oferece cursos gratuitos sobre aproveitamento integral dos alimentos, compostagem, cultivo também de hortas urbanas, né? Muita gente já deve conhecer também aqui. Tem os espaços também definidos dessas hortas, né, onde a população pode, em conjunto, tanto plantar, cultivar, quanto colher e também consumir essas hortaliças. Temos também o Mesa Solidária, que é uma outra iniciativa da Prefeitura em parceria com entidades sociais, que distribui refeições a pessoas em situações de rua e vulnerabilidade social. E para isso eles utilizam alimentos doados e aproveitados integralmente. Log do Bem, projeto social que conecta produtores rurais, feiras por mercados a famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo também o reaproveitamento de alimentos e segurança alimentar, e a Gastromotiva, né, um programa também reconhecido nacionalmente, né, que é uma organização sem fins lucrativos, que oferece cursos profissionalizantes em gastronomia social, capacitando jovens de baixa renda e promovendo o reaproveitamento dos alimentos em suas atividades. Aqui mais alguns exemplos, né? Então a gente tem restaurantes sustentáveis também em Curitiba, que são estabelecimentos com cardápios que aproveitam integralmente os alimentos, como Quintana Gastronomia e o RU da UFR, né? Então na Quintana eles utilizam talos, folhas e sementes também para compor aí o cardápio. E escolas e feiras, né? Espaços educativos que promovem consciência alimentar desde cedo. Como começar em casa, então, né? Primeiro, organizando-se, arrume a geladeira, dispense e visualize todos os alimentos. Então, sempre é bom a gente ter uma visão completa antes de ir ao mercado também, ver realmente o que tem em casa para não comprar em publicidade, não comprar alimentos a mais. Experimentar, testar receitas simples, né? Com cascos e calos que já tem em casa e a partir disso ir melhorando, né? E criando novas opções e compartilhar, né? Envolva a família, ensine seus filhos, né? Sobre sustentabilidade, sobre a necessidade, né? Desse aproveitamento integral aí dos alimentos. E aqui a gente traz a conclusão, né, dessa apresentação, que aproveitar é cuidar do nosso planeta, né, cuidar da nossa saúde, né, e das gerações futuras. E economia, que é uma redução nos gastos, né,
mensais com alimentação, quando a gente tem essa consciência, esse reaproveitamento. Buscar soluções práticas, né, alternativas saudáveis e criativas para o dia a dia e inspire os outros, né? Então compartilhe, né, esse conhecimento, as receitas que vocês fizerem, né? Hoje eu trouxe aqui, né, um bolinho de banana que eu fiz com as casas e a partir disso a gente acaba aí disseminando essa cultura, né, de sustentabilidade e reaproveitamento. Aqui eu trouxe algumas referências, né, para esse trabalho. Então, a FAO, Food and Agriculture Organization, Instituto Acato, Panelas Inteligentes, Ministério do Meio Ambiente. Então, obrigada pela atenção e vamos aí todo mundo iniciar hoje mesmo esse reaproveitamento.